Olá! Os dados sobre suicídio entre policiais acendem um alerta. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, o número de policiais que tiraram a própria vida foi maior do que o de mortes em serviço. Foram 104 suicídios contra 87 policiais mortos em combate. Aqui no estado foram 78 casos de suicídio nos últimos 2 anos, 56 casos na Polícia Militar e 22 na Polícia Civil, revela a pesquisa da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Bom, e para comentar o assunto, nós recebemos hoje o vereador Reis do PT, a doutora Giselda Guimarães Rubio Castro, que é membro do Núcleo de Orientação Psicológica, vinculado à diretoria da Academia de Polícia, doutor Coriolano Nogueira Cobra, e o secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves. Queria começar agradecendo aos nossos convidados de hoje e fazer a mesma pergunta para vocês três. A personificação do policial, ela é constantemente desumanizada? Quer dizer, se criou ao longo do tempo um estereótipo de que o policial não chora, não sente medo. Quais as consequências disso? Quais as doenças psicológicas que isso traz para o policial? Quem gostaria de começar? Posso estar respondendo. Vamos lá. Isso realmente gera uma pressão, né, no âmbito psicológico do policial. Uma pressão social e uma pressão ao mesmo tempo interna, que nós podemos falar de arquétipo do herói. Porém, a Academia de Polícia, ela se preocupa com esse lado. Então, ela quer formar um policial técnico e, ao mesmo tempo, humano. Porque ser policial é uma profissão, uma das mais estressantes do mundo, que lida com o quê? Com a morte, com a tragédia, com a dor. E, mesmo assim, tem o lado humano, a vida pessoal dele, que ele tem que voltar vivo para casa e, de preferência, com a sua sanidade mental. Olha, eu que tenho essa experiência na prática, né, que eu trabalhei na Polícia Militar, agora na Polícia Civil, desde 96 para cá eu estou na Polícia Civil, e a gente sabe que a vida do policial não é fácil, né? Então, o trabalho é estressante, muitas vezes o policial ele pega uma ocorrência, ele fica 12, 24, até 30 horas, né, conduzindo aquela ocorrência até finalizar ela, as diligências. Às vezes não dorme, é um trabalho muito difícil. O rádio, comunicador informando outros delitos que estão acontecendo na cidade, né, próximo dele, então ele está ali muitas vezes centrado em uma ocorrência e ouvindo outras ocorrências. Então essa situação é uma situação de caos, não é uma coisa fácil, é muito estressante, muito estressante. Muitas vezes eu tenho usado a tribuna aqui da Câmara para questionar o Estado, porque buscando uma valorização aos policiais, porque os policiais eles têm que ser valorizados de tal forma a ter dedicação exclusiva ao trabalho policial e não ter que se desdobrar em outras atividades que não seja policial por conta da falta de valorização, né? Então, imagina vocês o dia inteiro com tantos problemas, depois e tem que atender bem a população, tem que estar sorrindo, tem que dar aquele bom atendimento, que o cidadão que paga os impostos, ele cobra o atendimento, ele quer ser tratado muito bem. E o policial ele tem que tratar bem e tem uma carga de problemas e chega em casa muitas vezes, tem dificuldades, né? E tudo isso vai mostrando o que está acontecendo. Essa questão do suicídio é uma epidemia, pelos números que está sendo apresentados, né? E eu achei assim uma coisa que tinha que trazer aqui a Câmara, discutir. Eu acho que nós temos que debater, chamar a população, chamar a sociedade para entender o que é esse fenômeno, né? O que é esse fenômeno, por que a situação da polícia, em que pé chegou para ter tantos policiais vítimas de suicídio e também o ataque, né, a qual eles são vítimas no dia a dia, ataque de roubos, de latrocínio. E muitas vezes a gente observa pelos números, né, a questão da vitimação do policial com referência a homicídio, com referência ao latrocínio, por exemplo, muitas vezes em horário, o policial está muitas vezes fazendo um bico, muitas vezes está trabalhando fora da sua escala lá do dia a dia, né, por conta das dificuldades financeiras que ele tem. Então é uma carga muito forte e o Estado
ele tem que se debruçar em cima disso, ele tem que buscar a solução, reduzir esse problema que nós estamos deparando e que está aumentando. Cada dia que passa, ontem mesmo nós tivemos uma perita criminal que se suicidou em Sorocaba, né? E assim vai, são investigadores, delegados, percebe? Então, é muito bom estar aqui com o Dr. Fernando, com a doutora Giselda, com o Felipe, né? Para que a gente possa promover aqui essas conversas, esse diálogo, a fim de que a população possa se apropriar do que está acontecendo com essa questão que é tão grave na Polícia Civil e na Polícia Militar. Queria ouvir então do doutor Fernando também. O que a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo pode dizer é que se sente extremamente orgulhoso de participar de um debate desse nível. Nós precisamos falar sobre suicídio de policiais. E os policiais civis, pela estatística que o Felipe acabou de ler, os policiais civis se suicidam mais do que os policiais militares. Então, nós vemos aqui, pelo relatório da ouvidoria, que 5,8 é a média de suicídios policiais civis. A média da Polícia Civil é de 30,3. A média da Polícia Militar é 21,7. Então isso chegou no nível que o próprio relatório aponta como epidêmico. E a pergunta é por quê? E aqui nós temos pessoas gabaritadas para debater por quê. Eu sou delegado de polícia, comecei minha carreira no 74 DP, Parada de Taipas, e eu percebi de lá já que a primeira questão, o primeiro ponto de interrogação é a relação com a arma de fogo. A relação com a arma de fogo é uma síndrome que você pode se apaixonar pela arma de fogo, você pode de alguma maneira ter síndromes persecutórias porque você está armado. Então você precisa de um acompanhamento diuturno para conseguir de fato saber quando utilizar, como utilizar, se deve ou não estar armado. Então veja, tudo isso depende de um olhar humanitário, de um olhar realmente humanizado para o policial. O policial é um ser humano, o policial erra, o policial ele tem direito a ter um dia ruim. Então nós não podemos cobrar dele também tudo como se ele estivesse num país de primeiro mundo ou mesmo num estado da federação que valoriza o policial. Porque em São Paulo nós temos o segundo pior salário da federação. Não só os delegados de polícia, mas todas as carreiras policiais civis de São Paulo ficam na lanterninha do estado no tocante a salário. Queria ouvir um pouquinho da doutora Giselda, que falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para a gente o que é o núcleo, né, de orientação psicológica aí, que é vinculado à diretoria da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Então, o núcleo de orientação psicológica que está na Academia de Polícia, ele está vinculado ao Serviço Técnico de Apoio. O que o núcleo existe? Ele atualmente conta com 3 profissionais, todas policiais e todas psicólogas. Então nós damos o apoio ao policial, é o cuidar. Então nós somos também professoras, que é um concurso à parte. Então nós entramos em sala de aula ministrando palestras, acompanhando algum tipo de treinamento, como gerenciamento de crise, outros treinamentos mais vivenciais, no apoio e também nas palestras falando da saúde mental, dando aquele start para o policial o quanto que ele precisa olhar para a sua saúde física e mental. Então o núcleo, ele existe há bastante tempo, foi em 1997 que ele foi fundado, ele já mudou de nome, era uma seção, agora virou o NOP, que é o Núcleo de Orientação Psicológica, e tem assim, além de fazer o atendimento, é um atendimento de caráter sigiloso. Então o que acontece? O policial muitas vezes ele não tem conhecimento que tem esse apoio. Embora nós, dentro da Academia de Polícia, nós vamos em sala de aula e contamos isso para o aluno, que ele tem esse apoio. Mas o que acontece? Eles têm vergonha, muitas vezes, de procurar apoio. E aí o que existe também, que nós trabalhamos não tanto quanto deveria, que existe uma portaria, que é de 97 também, quando o policial ele se envolve em alguma ocorrência de grande impacto emocional, ele deve ser encaminhado pelo seu superior hierárquico para ele passar por uma avaliação psicológica. Só que acontece, muitas vezes ele não é encaminhado. Então nós temos o quê? Nós temos a procura espontânea, onde o policial procura de uma maneira, porque ele quer. Então nós temos uma fila de espera e vamos atendendo de acordo com digamos assim, com o que é mais grave.
Ultimamente, com essa questão do suicídio, como foi bem colocado aqui por todos, então, muita busca, os policiais estão buscando mais. Então, nós vamos atendendo de acordo com a gravidade da situação. Então, o nosso trabalho basicamente é atendimento, nós fazemos também avaliação de porte de arma, porque o policial, quando ele sai, ele se aposenta, ele pode continuar portando uma arma, só que para isso existe uma legislação que ele tem que passar por uma avaliação. Então, nós também, credenciadas pela Polícia Federal, nós aplicamos uma bateria de provas para ver se ele continua apto a ter a arma de fogo, né? Sim, e a doutora falou dessa questão da vergonha, isso vai de encontro com o que eu falei aqui no começo do programa, dessa desumanização que se faz em relação à pessoa do policial, né, doutora, né, vereador, doutor? Os senhores concordam? Eu acho que é importante dizer uma coisa, se o vereador me permitir, só para concluir essa parte da humanização, que existe uma desumanização, e eu posso falar pela entidade de classe como membro de entidade de classe, que é a cultura que está enraizada dentro da instituição. Qual que é a cultura? Se a pessoa procura o apoio da psicóloga ou do grupo psicológico que faz um trabalho hercúleo, verdadeiras heroínas lá estão, ele é tido como 13. A gente fala na polícia do 13. Código 13. E se ele é código 13, ele é imediatamente colocado numa permuta ou numa remoção compulsória. Então, ao invés de procurar o apoio, ao invés de indicar, ser o primeiro a dizer, vá ao núcleo para se tratar, para melhorar a sua rigidez mental, não. Eu espero a oportunidade para, entre aspas, dar o bonde nele. E é essa cultura que nós precisamos mudar. Que acaba encorajando até a procura de ajuda. Isso daí, doutor, acontece inclusive com policiais alcoólatras, né? Muitas vezes a administração não vê a hora de se livrar porque ela precisa de um funcionário. E há uma deficiência enorme na polícia de funcionários, né? Eu já fiz aqui uma fala na tribuna que nós temos 10 mil vagas em aberto. Então, faltam 817 delegados, faltam 2.873 escrivães de polícia, 3.027 investigadores de polícia e assim por diante. Obviamente que se faltam funcionários, os departamentos, as delegacias, aqueles que estão lá estão trabalhando por 2, 3. Nós temos delegados que respondem por 2, 3, 4 municípios, né? E o fato dele responder, isso vai acumulando trabalho e acumulando estresse também. Então, e acaba ele cuidando mais do serviço policial no dia a dia do que da sua família, do lazer, do que a sua qualificação, frequentar cursos, né, que é muito importante para a polícia. A polícia ela tem que estar o tempo todo se qualificando, né, porque vai mudando as coisas. E é importante esse aprendizado do dia a dia. As leis às vezes mudam, são leis novas. Então as pessoas precisam estar se preparando o tempo todo. E aí ele se dedica a 2, 3, 4 delegacias, fica muito difícil, né? O chefe ali, ele precisa apresentar o trabalho, o resultado. E aí ele está com um funcionário que está com problemas, o funcionário chega alcoolizado, muitas vezes o funcionário, conforme disse o doutor Fernando, né, ele diz, olha, ele aí virou 13, ele está 13, e aí acaba transferindo ele. Quando eu transfiro ele, eu ganho outro no lugar dele, que eu faço uma permuta. Aí tudo bem, eu resolvi o meu problema, mas o problema daquele policial, essa questão da humanização, ela está sendo deixada de lado, né? Não, então, desculpa te cortar, mas muito pior, foi agravado, né? Porque imagina como que esse policial sente, muitas vezes eles estão doentes. E muitas vezes vão para longe, né? Sim. Muitas vezes a pessoa está trabalhando lá na região de Taipas, onde o doutor trabalhou, e é transferido lá para Itaquera. Percebe? Sim. Além dele estar com todos esses problemas, ele se sente diminuído, né? Ele se sente diminuído e ele vai ter que gastar 2, 3 horas para chegar ali naquele trabalho dele. Que acaba prejudicando a situação. Então, nós temos que entender o seguinte, o policial, ele não é um Robocop, ele é um ser humano. Sim. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso debate. Até já. Estamos de volta com as discussões sobre a questão do suicídio entre policiais. Aqui com a gente o vereador Reis, do PT,
a doutora Giselda Guimarães Rubio Castro, do Núcleo de Orientação Psicológica, vinculado à diretoria da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, e o secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Dr. Fernando David Melo Gonçalves. Ainda voltando do que a gente conversou no primeiro bloco, o número de policiais que fazem esse atendimento, de profissionais que fazem esse atendimento psicológico, ele está apropriado à demanda que a gente tem? Doutora Gisela. Não, obviamente não. Claro que requer que a administração olhe mais para isso com mais afinco. Nós temos outros núcleos de apoio, não só lá na Academia de Polícia, por exemplo. A Corregedoria também tem psicólogos que fazem atendimento. Porque o núcleo de corregedoria não é só para punir o policial, lá também tem um núcleo de apoio, de atendimento, onde ele também pode procurar espontaneamente. A Superintendência da Polícia Científica também tem alguns profissionais psicólogos que atuam e que atendem essa demanda. Então tem outros núcleos, o ENARC também, embora apenas uma, lá apenas uma, mas existe uma profissional, também policial, que também faz o atendimento psicológico. Agora eu só gostaria de fazer um comentário sobre o que nós falamos anteriormente. Quando o policial procura, justamente por essa questão de preconceito, essa síndrome do herói, essa vergonha de ser vulnerável, essa pressão externa e interna dele ser bom e fazer bem feito, então muitas vezes quando ele chega lá, ele já está num estado muito avançado. Então para ele chegar ao ponto de procurar ajuda, já está num estágio elevado. Então, por mais que nós tentamos enfatizar que é um trabalho sigiloso, que é de cuidar do policial, que é de dar um amparo, que é de favorecer que ele tenha ferramentas para conseguir superar algumas questões da sua vida versus profissional, porque como ele acabou de dizer, muitas vezes o policial passa dias fora de casa fazendo uma escuta telefônica, fazendo algum tipo de serviço externo e acaba prejudicando o quê? A vida pessoal. Quer dizer, tem que ser um trabalho preventivo também para que não chegue no limite ali do policial, num momento já de desespero, procurar ajuda, né, Sim, doutora? exatamente. Doutor, por favor. Eu ia completar uma coisa que a doutora falou e que a gente vai lembrando conforme as coisas acontecem. Isso que a doutora está comentando é muito verdadeiro e eu percebo o seguinte, nós da entidade de classe, da Associação dos Delegados, nós lamentamos muito que a população como um todo, em geral, ela percebe, ou pelo menos foi ensinada assim, por mídia e tudo mais, que o policial, tudo bem se ele morrer. Nós tivemos um exemplo que foi o policial, o investigador Wesley, que na área do 96DP levou um tiro pelas costas enquanto estava em diligência e veio a falecer. Porque é como se o policial fosse pago para morrer. E isso não é verdade. O policial é pago para proteger vidas. O policial é pago para proteger a população, não para morrer. Então, nós precisamos mudar essa ideia de guerra, de guerrilha urbana. O que nós precisamos é, ao verificar que uma pessoa está com um quadro de problemas de saúde, é realmente indicá-lo ao tratamento desde o início e não permitir que isso agrave de tal maneira que chegue para a doutora Giselda e as grandes psicólogas que lá estão, um estado terminal, um estado de profunda depressão. Então isso é realmente lamentável, eu só queria comentar isso. E eu acho que tinha que ter mais núcleos assim de atendimento, né, nas seccionais, porque tem pouco atendimento psicológico para o policial, se a gente for analisar. Parece que são 15 profissionais, é isso? Lá no núcleo, há um tempo, éramos em 9, aí foi aposentando atualmente com 3. Então, contando todos os núcleos, né? Que é o grande problema da polícia hoje. O grande problema da polícia é que os policiais se aposentaram, outros pediram exoneração, outros foram exonerados, outros morreram e o Estado não repôs. Exatamente. Então, em todos os setores que você vai da polícia, não tem gente para fazer o serviço. Em todo o setor, a gente chama de sucateamento da segurança pública, que não dá nem para o governo culpar o outro, porque eles estão governando desde 94. Então, quando, por exemplo, se amanhã eu ganhar o governo, for candidato a governador, não estou dizendo que eu vou ser, mas se, hipoteticamente, eu fosse candidato a governador, e eu, então, iria culpar o governo anterior. Falar, tá vendo? Eles não fizeram a lição de casa. Mas esse que está aí, nem isso ele pode falar, porque
desde 94 que estão governando e falta profissionais em todos os setores, em todos os segmentos da segurança pública e inclusive na Polícia Militar, porque eles não me mandaram ainda as informações da Polícia Militar, mas eu tenho informação que lá, em off, que lá também tem uma defasagem de funcionários enorme, enorme. E isso também ajuda a demonstrar esse alto índice de número de suicídios. Porque a pessoa vai ficando assim numa condição no trabalho de tanta pressão que ela recebe, que no trabalho, porque você recebe pressão da sociedade, recebe pressão do seu chefe, recebe pressão dos seus iguais, né? Todo dia é uma pressão. O próprio fato de chamar o colega de 13 é uma pressão. Claro. É uma pressão muito forte, muito forte, né? Então, isso daí, esse sucateamento, ele vai contribuindo para que essas coisas vão aparecendo cada vez mais policiais que deixam de enfrentar a vida e se suicidando, né? E interessante que eu estava observando que a maioria dos policiais realmente eles se matam por arma de fogo, mas tem casos de enforcamento, casos de envenenamento. Sim. Né? Essa proximidade com a arma de fogo, né? O doutor falou essa questão da arma, isso influencia muito também ali do policial que está ali num momento de desespero, numa depressão e usa a própria arma para se matar. Como que isso pode, né? Eu já tive colegas que tiveram problemas assim tão graves com arma de fogo que até deixaram a profissão, se exoneraram, porque é interessante que o suicídio é o último bastião, é a última instância da depressão profunda. Sim. Mas por vezes a pessoa se exonera ou procura outra atividade, porque eu conheci colegas que iam ao banheiro com arma de fogo, que dormiam com arma de fogo embaixo do travesseiro. Então veja, isso parece interessante no filme, não é? Agora, se não for um filme hollywoodiano, você viver dessa maneira é algo extremamente estressante. Então nós temos que imaginar o que uma pessoa como essa é digna, por exemplo, de uma previdência. Então hoje se debate previdência policial como se fosse um privilégio. Me dá, enfim, a Associação dos Delegados de Polícia tem verdadeiro asco desse tipo de gente que quer economizar dinheiro com aquilo que a população não pode pagar. Porque a maior crueldade que existe é você não dar à população saúde, segurança e educação. Quem pode, paga privado. Agora, a grande maioria não pode pagar. E essas pessoas que não podem pagar saúde, segurança e educação privadas vão fazer o quê? Segurança pública é dever do Estado. Nós temos que ser valorizados. Então eu coloquei aqui, gostaria de reforçar o seguinte, que nós, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, paga o penúltimo salário de toda a federação, ou seja, entre 27 estados paga o 25º último salário, tanto para delegado, quanto para investigador, quanto para escrivão de polícia. Isso é lamentável. A pessoa, perceba, não tem estrutura, tranquilidade financeira, é o que o vereador disse, é o sucateamento, não tem funcionários, nós temos 1/3 a menos do nosso efetivo, ou seja, faltam quase 14 mil postos. E aí você tem um problema grave, não tem salário, não tem estrutura e as pessoas acham que fazendo concurso público vão resolver. A pessoa entra no concurso público, começa a ir no banheiro com arma de fogo, dormir com arma de fogo, perde exoneração. Então nem se nós fizéssemos 100 concursos simultâneos, nós conseguiríamos suprir a falta, porque ninguém fica. Não tem estrutura para ficar, não tem salário para ficar, não tem estímulo. Ou você valoriza de verdade, ou você sempre vai ter um buraco negro. E é esse buraco negro que nós gostaríamos de ajudar a combater e a sensibilizar a população. Um outro motivo também para os policiais não procurarem ajuda seria o fato de, ao procurar ajuda, eles teriam a arma recolhida e não poderiam exercer uma dupla jornada, o bico, enfim, porque não vai estar com aquela arma. Isso também acontece? Não necessariamente pelo nosso núcleo, porque lá nós, como estamos no apoio técnico vinculado a esse setor de apoio, então nós não, só em alguns casos graves que nós recomendamos ao superior hierárquico, sim, mas no geral é o atendimento realmente psicoterápico, onde tem todo aquele setting terapêutico, o ambiente fechado, sigiloso, onde não vai nada para a ficha
do policial não é punitivo, e sim cuidador. Claro que em alguns casos há necessidade realmente de tirar a arma, mas aí, no geral, não por nós. Aí, no caso superior hierárquico, já é comunicado e, normalmente, quando chega, como eu acabei de falar, ele já chega no estado que ele mesmo já percebe que ele não tem condições de continuar. E alguns também, o gestor, o próprio delegado titular, o delegado do departamento onde ele trabalha, já solicita a arma. Então, tem várias situações. Agora, imagine assim, um jovem que tem o sonho de entrar para a polícia, né? Então, ele imagina que vai entrar numa instituição super reconhecida, né? Aquele sonho, aquela questão do herói, que é muito, né, vinculada aí em toda a mídia, em vários setores da nossa vida. E aí, de repente, ele vai para a academia de polícia, onde é uma instituição séria, uma instituição que dá o apoio, que também é a parte técnica, né, das aulas. E ele sai de lá com uma arma, um distintivo, né, um colete. Então, se a pessoa não tem um bom equilíbrio, digamos, emocional, ele já vai sair deslumbrado, no mínimo. Né? E muitas vezes ele se depara com uma realidade que não é aquela realidade que ele sonhou. E aí, muitas vezes, o que acontece? Ele realmente vai entrando num estado de sofrimento psíquico, lidando com a morte, lidando com tragédia, lidando com situações que muitas vezes não dá para ele fazer um julgamento ali e resolver a situação. Né? Então, tudo isso vai gerando, então vai acumulando para resultar muitas vezes num caso que é o pior, né? Que é aquela situação que nós chamamos que é o desespero, porque o suicídio, a pessoa não quer morrer. Claro. A pessoa ela quer se livrar da dor. Sim. Ela quer só se livrar da dor. Na própria formação de um policial, vereador, todo o conteúdo técnico, o conteúdo, a parte de humanização, os valores humanos, acompanham toda essa parte técnica na formação policial? Como que o senhor... Então, vamos entender, é uma mudança radical na vida da pessoa, né? Eu estava, a doutora falando, eu lembrei quando eu entrei na Polícia Militar e eu fui trabalhar no Batalhão de Trânsito, que ficava aqui no Detran, o 3º BPTran, que na época tinha um batalhão de policiamento de trânsito. E aí eu falei, não, eu vou para o trânsito que eu quero pilotar as motos, que eu tinha o filme do Chips, não sei se vocês lembram disso, né? E as pessoas, os policiais, aquele óculos Ray-Ban, e assim por diante. Eu falei, não, eu vou para o Detran, que eu quero trabalhar com as 450 e tal. Aí cheguei lá, me apresentei e eu tive direito de escolher, porque eu fui o 3º do pelotão, então eu podia escolher para onde eu queria ir. Aí eu falei, não, eu quero ir para o batalhão de trânsito lá, o 3º BPTran. Aí me mandaram para lá e mandaram me apresentar lá na Rua Zurita, lá no Canidé, longe da minha casa, 60 quilômetros. Eu levava naquela época 2 horas, 3 horas para chegar lá. Bom, aí cheguei lá e falei para o comandante, falei, não, eu quero trabalhar com a moto, essa 450. Ele falou assim, você é recruta, você chegou aqui agora, você quer andar de moto. Eu ficava o dia inteiro ali na Marginal Tietê, fiscalizando os caminhões, o dia inteiro na poluição, que antigamente não tinha rodoanel. Então os caminhões todos passavam pela Marginal, eles vinham do sul e para ir para o Rio de Janeiro, tinha que passar pela Marginal Tietê. E era aquela fila. Quem conheceu essa época hoje não sabe o paraíso que virou a Marginal Tietê. E eu ficava o dia inteiro ali, era 12 horas ali, respirando óleo diesel o tempo todo, fumaça. Quer dizer, foi uma frustração. De imediato eu pensava que eu ia trabalhar no comando de motos e assim por diante, né? Então, mas a mudança na vida da gente é muito forte, né? É muito forte. Então você vai usar uma arma, você vai usar um distintivo, você tem poder, você decide. Você para o carro, você manda abrir o porta-mala, ver os documentos, a vistoria, você tem um certo poder. Então, se as pessoas não souberem usar esse poder, ela acaba, né, ele acaba virando arbitrário, inclusive, né? Sim. Então, certo. O policial ele tem que ser muito bem preparado, muito bem equilibrado, para poder dar o atendimento que o cidadão precisa e tem direito, né, para não se exceder, né? Então, a transformação é muito forte, é muito forte. Então, muitas vezes, muitas vezes você
você olhando para a polícia, né, vamos pegar o GOI, Grupo de Operações Especiais. Tem muita gente que entra na polícia porque ele vê lá os homens de preto, que são chamados homens de preto, ele fala, não, eu quero ser um homem de preto, eu quero trabalhar na polícia lá no... E chega lá, aí fala, olha, você não vai ficar aqui, você vai trabalhar no transporte de presos, você vai cuidar de uma delegacia a noite inteira, aí já há uma frustração, porque do lado de fora ele enxergava uma coisa, quando ele entrou, não é nada daquilo que ele pensava, que ele enxergava, que ele ilustrava, né? Entendeu? Então, isso também exige um preparo forte do policial. Um preparo que ele tem, olha, eu estou aqui, mas eu posso estar numa delegacia lá na divisa, eu posso estar numa delegacia com divisa de outro município, eu posso estar numa delegacia que eu vou cuidar do prédio e não fazer policiamento, e tudo isso pode causar problemas psíquicos, problemas que não estava previsto, mas Sim. mudou a vida dele. Não é a mesma coisa. Ele não é mais um escriturário. Ele agora tem que cuidar muito da segurança dele. Sim. Aonde ele anda, ele tem que estar atento. Sim. As pessoas estão de olho. Ele usa uma arma na cintura. Muitas vezes os bandidos querem tomar a sua arma. Porque o policial protege a população, mas quem protege o policial? Quem protege Vou o deixar policial? Essa pergunta para o próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com as discussões sobre a questão do suicídio entre policiais. E aqui com a gente o vereador Reis do PT, a doutora Giselda Guimarães Rubio Castro, do Núcleo de Orientação Psicológica, vinculado à diretoria da Academia de Polícia, doutor Coriolano Nogueira Cobra, e o secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves. A pergunta que eu fiz no bloco anterior, então, a polícia protege a população, mas quem que protege o policial? Olha, eu sempre tenho cobrado isso, inclusive fiz projetos aqui para que o policial em traje civis pudesse andar no transporte coletivo sem ter que usar farda, porque ele só tem gratuidade, por exemplo, o policial militar, o GCM, só tem direito à gratuidade fardado, né? E eu fiz um projeto para estender para toda a polícia, inclusive os policiais civis também, que eles pudessem ou ter um bilhete com a gratuidade, e aí não seriam vistos ali. Seria tão visível, né? Claro. Ou se identificar. O projeto foi vetado pelo prefeito, lamentavelmente. Mas eu estou falando isso porque o policial, quando ele trabalha em grupo, no mínimo ele está em dois policiais, um está cuidando da segurança do outro. Isso é de suma importância. O policial não pode trabalhar sozinho. Nós vemos casos de policial sozinho dirigindo uma viatura. Isso é muito perigoso. Então, quem protege o policial? Primeiro, o próprio policial tem que se autoproteger, ele tem que pensar na sua segurança pessoal, né? E o Estado tem que ter essas diretrizes para não deixar que a administração, porque a administração muitas vezes ela quer resolver os problemas. Então, ela não importa se você vai lá no fórum, então vai sozinho. Mas se está naquela viatura ali para o fórum, você está correndo risco, porque você pode deparar com uma ocorrência, um roubo a banco, por exemplo, né? Uma troca de tiros na via pública, e você é obrigado a agir. Você não pode correr. Então, quem está protegendo aquele policial que está sozinho? Então, a administração ela tem que ter essa em mente, ela tem que ter essa visão de que o policial não pode trabalhar sozinho. Ele tem que estar sempre, no mínimo, em dupla. No mínimo, tem que ter mais um com ele, sempre. Ou, se for para enfrentar, tem que ter um para pedir socorro, né? E pedir a Deus que proteja todos os policiais, porque quem protege os policiais? É uma pergunta que nós vamos ficar buscando resposta para ela, né? Vamos ficar buscando resposta. Então, eu acho que tem vários erros que acontecem na polícia que a gente fala, olha, aconteceu essa tragédia porque o policial errou, né? O próprio caso da policial militar que morreu lá no Paraisópolis, né? Se você começa a analisar o porquê, você fala, olha, bom, o policial não deveria estar naquele horário, em um bar, não poderia estar sozinho, não poderia ter se identificado. Então, são detalhes e que isso vai desde a formação do policial. A academia é importantíssima na formação do policial. A academia é importante? É importante. Agora, só a academia, não. Nós temos que ter cursos, nós temos que ter reciclagem. A cada 6 meses tem que chamar todos os policiais numa sala e ir mostrando para eles, mostrando erros que alguns colegas cometeram,
trazendo lições. Isso é de suma importância. Né? O que a polícia não tem feito. A polícia não tem feito. Mas, em tese, ela deveria, a cada 6 meses, curso de reciclagem. Fazer análise dos fatos acontecidos, dos policiais que morreram em serviço, por que morreram, aonde falharam, aonde nós temos que estar atentos para corrigir os erros. Tudo isso é papel da administração, papel do Estado, né? De ter uma polícia qualificada, preparada, uma polícia que realmente se proteja. Ela tem que buscar proteção. E criar esses mecanismos de proteção, né? O próprio policial fardado no ônibus, ele está correndo um imenso risco. Porque hoje o crime organizado ataca os policiais. Então, ele ali, ele está sendo visto, olha, ali tem um policial, vamos tomar a arma dele, vamos matar ele. Tudo isso acontece nesse nosso mundo. Então, a administração, o governo, ele tem que estar atento a tudo isso, para que esses problemas não aconteçam. E a gente sempre confiando em Deus, que Deus esteja do lado da polícia nos protegendo, porque não é um trabalho fácil. Bom, queria ouvir então uma consideração final, já que a gente já está se encaminhando para o fim do nosso programa, mas uma consideração final. E qual que é o ponto de partida para a gente começar a ver esses números de suicídios de policiais diminuírem, doutora? Nós, há mais de um ano, formamos na Academia de Polícia, com o apoio total do nosso diretor, que é uma pessoa super-humana e nos apoia, o Dr. Júlio, que tem um grupo chamado Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, que o nosso coordenador é o Dr. Valdir Covino. Neste grupo tem policiais da linha de frente, várias carreiras, tem delegados, psicólogos. Nós estamos estudando, né, os eventos, estamos promovendo palestras informativas, dando a informação básica para o policial que trabalha e para o gestor, para todos, de qualquer carreira policial, para olhar, para ter esse olhar humano para o policial, que é uma pessoa, né, que também tem as suas mazelas, que também tem a sua vida, e aquele olhar humano que muitas vezes não precisa necessariamente ir para um psicólogo. Embora exista, como eu já falei, os núcleos, existe o DAP também, que é no prédio da Brigadeiro Tobias ali, onde a Delegacia Geral também tem o apoio psicológico, tem a Academia de Polícia, a Corregedoria, como eu já falei, a Superintendência, mas se o colega, o gestor, perceber uma atitude diferenciada, uma mudança brusca de comportamento, que pelo menos a pessoa ouça, né? Claro. Porque se pensar bem, hoje as pessoas não querem ouvir. As pessoas, elas gostam de falar. Então, ouvir realmente é algo mais difícil. A pessoa não tem tempo, a pessoa não quer ouvir, a pessoa fala, eu já tenho minhas questões, eu não quero ouvir. Isso vai fazendo o quê? Vai melindrando cada vez, se o policial já está, muitas vezes, começando algum tipo de doença, alguma questão psíquica mesmo, um sofrimento mental. Então, nós estamos fazendo alguns trabalhos de conscientização para olhar, para falar, para buscar ajuda. Se perceber que tem alguma tendência suicida, que procure um familiar, que busque apoio de algum núcleo. Muitas vezes o policial não vai sozinho, muitas vezes a família liga lá no núcleo e fala, olha, o meu filho, ele é policial há tantos anos, e ele mudou o comportamento. E aí nós vamos entrar em contato com esse policial. Sim. E assim, de todos esses policiais que, infelizmente, vieram a cometer o suicídio, nenhum deles procurou ajuda. E nenhum deles, alguém nos procurou. Porque várias situações, um colega, um superior hierárquico nos contacta. E nós vamos tentar abordar de uma maneira, claro, acolhedora e profissional, com a técnica adequada, para ele olhar para essa saúde dele. Sim, é importante a percepção das pessoas que estão em volta, tanto familiares quanto os profissionais, os colegas de trabalho, né? Então nós estamos olhando para essa questão humana de olhar o outro, olhar o seu colega, olhar o seu familiar, que muitas vezes você sabe o que acontece no mundo, né? Esse mundo, né, globalizado, mas não sabe o que acontece com o seu filho que está no quarto dele fechado, no celular, né? Tá certo. Vou passar a palavra, então, ao doutor Fernando, por uma consideração final. Eu queria agradecer muito ao Felipe, agradecer sinceramente o vereador Reis pela oportunidade extraordinária de estar aqui. Queria também agradecer a doutora Giselda, dizendo o seguinte, é muito importante nós pontuarmos que o trabalho do grupo e do núcleo de apoio psicológico na Academia de Polícia e nos outros lugares é hercúleo, é digno de aplausos. Esses índices são epidêmicos por conta dos problemas estruturais que nós vivemos. Nós, da Associação dos Delegados, não temos dúvida que o problema é o sucateamento da Polícia Judiciária, os baixos salários e a falta de perspectiva futura, que continua até hoje. Não temos qualquer sinalização sincera, verdadeira, projeto de lei
zero de valorização. Então nós ficamos o quê? Tendentes a nos apoiar em nós mesmos. Então eu faço aqui, às vezes, da minha entidade de classe, dizendo a todos os policiais que, se tiverem algum problema, procurem a Academia de Polícia, procurem o núcleo de apoio, acreditem nos seus pares. É o que a doutora Giselda disse e eu corroboro, eu avalizo. Eu acho que nós temos um dever de solidariedade. O policial, ele se forja policial, ele na verdade ele nasce policial, mas ele se descobre policial quando a lealdade que ele tem é a lealdade da própria vida. Então a pessoa que está do lado dele na viatura é a pessoa que decidiu abrir mão da própria vida, se necessário for, para manter a vida do seu colega e vice-versa. Essa lealdade que faz com que o colega possa fazer também uma indicação para um apoio psicológico. Então esse é o nosso, enfim, o nosso reclamo aí, a nossa mensagem de agradecimento. Muito obrigado. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer a participação do vereador Reis, do PT, também da doutora Giselda Guimarães Rubio Castro, membro do Núcleo de Orientação Psicológica, vinculado à diretoria da Academia de Polícia, doutor Coriolano Nogueira Cobra, e do secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Fernando David Melo Gonçalves. Agradeço também a você que nos assistiu e se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou ainda um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima, TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.